Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao AnimeteCast. Eu sou o Ricardo Oba e esse aqui é o Guterville. Como é que vai? Boa noite a todos, aqui é o Guterville e sejam bem-vindos ao nosso podcast. Estou bem sim, Ricardo, muito obrigado. Este aqui é um novo podcast no qual a gente vai falar um pouco sobre animações, sobre os grandes filmes, as grandes séries de TV, enfim, tudo relacionado a animações. E aqui nós vamos começar em grande estilo. Nada melhor para começar um novo podcast sobre animação do que falando sobre Disney. E aqui nós vamos falar sobre um dos maiores clássicos da Disney, A Pequena Sereia. The Little Mermaid, Isso aí. lançado no Brasil, que data, Ricardo? Foi em 17 de novembro de 1989. Ele foi nos Estados Unidos, certo? No Brasil, Exatamente. O Brasil demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho mais de um ano. 30 de novembro de 1990 foi lançada A Pequena Sereia. No Isso Brasil aí. e em Portugal chegou ainda mais demorado, só lançou dia 21 de dezembro de 1990. E chegou em Portugal. Pois é, mas apesar dessa demora, assim, esse aqui foi um filme extremamente importante para a Disney. A gente escolheu falar dele também por causa disso, porque foi Exatamente. ele que iniciou a chamada era da renascença da Disney. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto histórico, sobre essa renascença, enfim. Então, vamos começando? Exatamente, vamos. E só para recapitular, A Pequena Sereia custou 40 milhões de dólares para ser feito. É um filme extremamente caro para a época, 40 milhões de dólares. E arrecadou Uhum, 233 milhões, um sucesso. E é, exatamente. sem contar o DVD, os VHS, DVDs, daí foi E só cinema. e tudo mais também, até se for considerar brinquedos, livros, tudo mais ali em termos de merchandise, foi um sucesso tremendo, porque deu origem a uma franquia bilionária, né. Exatamente. Também, além disso, no Rotten Tomatoes, A Pequena Sereia é um dos grandes, tem uma das maiores notas das animações da Disney. Só para recapitular, Pequena Sereia no Rotten Tomatoes tem 93% de avaliação dos críticos, um tomate extremamente fresco, e 88% de avaliação do público. 88% do público, 93% dos críticos, ou seja, é um filme que a crítica gosta bastante. Exato. E aqui a gente falando meio assim, parece que é meio fácil, né, não, é Disney, a Disney consegue isso facinho, mas olha, foi bem desafiador na época. Foi um Exato. filme que realmente mudou as coisas para Disney, porque as coisas não estavam muito boas antes dele. E só para recapitular, Ricardo, a Pequena Sereia foi indicado ao Oscar. Ela venceu o Oscar de 1990 de melhor trilha sonora. E Exatamente. deixa eu ver se mais um, ela ganhou mais, acho que ela ganhou mais um Oscar de Oscar de melhor canção original. Uhum, Undersia, de Alan May, que venceu. Música de Alan Menken e letra de Howard Ashman. isso aí. Então, mas como isso tudo começou? Vamos lá. Uhum. Para a gente falar um pouquinho da origem do filme, a gente vai ter que voltar alguns aninhos ali no tempo. Nós temos que voltar até 1985. Exato. 85 foi o ano em que a Disney lançou um filme chamado O Caldeirão Mágico, The Black Cauldron, que assim, era um projeto extremamente ambicioso para eles. Sim. Foi um filme no qual eles gastaram muito dinheiro, foi o filme que teve o maior orçamento para um filme de animação na época, e assim, eles estavam apostando bastante naquilo. Só que o filme ele teve uma produção extremamente complicada, muitos problemas de roteiro, de equipe também, muitos problemas internos na Disney. E no fim das contas, o resultado acabou não saindo exatamente uma coisa muito polida. Acabou saindo um filme que era muito bonito, assim, a animação era muito bem feita, só que tinha sérios problemas de roteiro. Sem contar que era um filme extremamente, assim, meio perdido ali no meio do cânone da Disney.
Era um filme que tinha ali um público-alvo que não era exatamente infantil, mas também não era exatamente adulto, e tinha umas cenas um tanto violentas demais. Extremamente assustador para as crianças. Exatamente, foi um filme um tanto confuso. Ele acabou sendo um grande fracasso de bilheteria. Ele faturou muito menos do que custou. E isso acabou, na época, pondo a divisão de animação da Disney em risco, porque eles pensaram: "A animação, pô, não tá rendendo. A gente torrou um dinheirão nesse filme e não deu". Só para Ani recapitular, Ricardo, 25, não se sabe quanto se gastou, mas eles calculam entre 25 milhões a 44 milhões de dólares custou e arrecadou 21 milhões. Não se pagou. Pois é. Enfim, foi um prejuízo gigantesco. E na época a Disney já era um conglomerado multimilionário, eles pensaram: "Olha, a divisão de animação de longa-metragem não tá dando. Não tá dando certo aqui, só tá dando prejuízo. Acho que talvez a gente deveria pensar em parar com isso. Focar em outras coisas, em TV, em parques temáticos, ou em, sei lá, brinquedos, outras coisas. Mas a animação não tá rendendo mais, ela tá em declínio". Isso inclusive era um cenário que não era só na Disney. A animação em geral estava em declínio ali nos anos 70 e 80. Com o advento da TV, a animação barata para TV foi o que prevaleceu. Com a Aquela Hanna-Barbera. Exatamente, aquelas animações mais limitadas, mais simples. Era um negócio rápido, feito para atrair um público, e é isso, sem aquela elaboração, aquela sofisticação que a Disney sempre teve, né, que sempre foi característica E um deles. sonho do Walt. Exatamente. Isso estava em declínio. A animação não era vista mais como alguma coisa séria, como o Walt Disney queria. Era, sei lá, um entretenimento qualquer, para criança. Enfim, E também, aí também Ricardo, diga. produzir as animações, os filmes de animação para o cinema era extremamente caro, exigia uma tecnologia extremamente cara, precisa e uma animação levava anos para fazer. Exato. E tanto que inclusive o Caldeirão Mágico, ele foi o primeiro filme da Disney que usou computação gráfica, né, usou elementos 3D ali no meio. Não era o filme inteiro, mas ele tinha ali alguns elementos de cenário que eles já fizeram os primeiros testes. Elemento 2D com elementos 3D misturados. Isso, ali dentro do 2D. Uhum. Enfim, era um filme muito ambicioso e tecnologicamente avançado, da mesma forma que o Walt Disney fazia na época. Só que é isso, por conta de todos esses problemas no desenvolvimento do filme, a gente vai falar sobre esse filme no outro episódio mais pra frente, Sim. mas o que vocês precisam saber agora é que a Disney estava com problemas. Estava com problemas e, bom, aí nos anos seguintes eles tentaram fazer alguma coisa para compensar esse prejuízo, né. Eles buscaram novas ideias de filmes, aí eles uma das ideias que surgiu era o quê? Vamos lá, assim, vamos pensar em possíveis temas para os futuros longa-metragens. Sim. E foi aí que então um dos diretores do filme, agora me falha a memória, não me lembro qual deles que foi. Um dos Ele diretores, Isso, um dos diretores do filme, deixa eu só verificar. Ah, o sim, Ron Clement. foi o Ron Clements, ele foi a uma livraria. E aí foi buscar inspiração lá, porque os grandes clássicos da Disney eram clássicos da literatura também. Sim. Se for pensar ali, os contos de fada, Cinderela, eh, a Branca de Neve, o mesmo Pinóquio, Pinóquio, enfim. Peter Pan. Aí ele foi buscar inspiração ali e achou ali, Hans Christian Andersen, A Pequena Sereia, um conto escrito ali no século XIX. Di- Aí ele pelo dinamarquês Hans Christian. Isso, aí ele apresentou essa ideia. Num primeiro momento, a Disney estava meio relutante em fazer, porque eles já tinham feito um filme sobre sereias, o filme Splash, e eles meio que acharam que, né, sei lá, o tema é muito parecido, não sei. Mas isso foi por muito pouco tempo. Logo em seguida ele já: "Não, vamos desenvolver isso aí, talvez dê certo". Enfim.
O, Aí, o diga. chefe do Walt Disney Studios era o Jeffrey Katzenberg. Foi ele que rejeitou primeiramente no começo. Mas Ex o Clements insistiu que daria certo. exatamente. Isso. Então, e aí o Katzenberg ele se convenceu, né, "Tá, vamos ver ali como é que faz, vamos começar aqui o desenvolvimento". É uma curiosidade também, para vocês. Pequena Sereia, o projeto foi aprovado juntamente com outro roteiro de um outro filme da Disney, que é o Oliver Uhum. e a sua turma. Isso aí, que também é uma adaptação, Hum. Só só que, que só que hã. Oliver e a sua turma, Ricardo, se passa antes da Renascença, né? Isso, é. Porque o que acontece, vamos lá, o Oliver e sua turma, ele foi um dos primeiros sinais da retomada da Disney. Antes dele, teve As Peripécias do Ratinho Detetive, em 86, que foi um filme que pelo menos não deu prejuízo. Ele já se saiu razoavelmente bem nas bilheterias. Ele foi razoavelmente bem recebido. Já isso deu uma forcinha ali pra Disney continuar. "Não, vamos ver, talvez dê certo". Aí, na sequência, veio Oliver e sua turma, que fez um sucesso maior, ele faturou bastante. Ele teve um lucro considerável na bilheteria. O Oliver e a sua turma, certo? Isso. É, É, só para recapitular, 31 milhões de custo e arrecadou 121 milhões no cinema. isso aí. Então, isso meio que deu um certo fôlego, né, Pingo de esperança. um pingo de esperança, porque tá, assim, em termos de crítica, tudo bem, o filme não era visto da mesma forma que os clássicos lá dos anos 30 e 40. Não era assim, eles falavam: Não é uma Branca de Neve, não é um Pinóquio, mas é um filme legal". Então, mas isso deu força pra Disney e, por conta disso também, eles prosseguiram no projeto de fazer um filme ainda mais ambicioso, E A tem ainda Pequena mais uma Sereia. dificuldade, né, Ricardo? Um filme embaixo d'água. Exatamente, isso impôs ali uma série de dificuldades na produção, que a gente vai falar aqui na sequência. Mas enfim, a questão é essa, Hum, a Disney estava ainda começando a reagir, eles ainda não sabiam o que que ia sair daquilo ali, Uhum, mas eles estavam dispostos a tentar. uhum. Até porque outro grande sucesso que saiu ali um pouquinho antes da Pequena Sereia, foi Uma Cilada para Roger Rabbit. Isso aí mudou a história das animações. Mudou, né? Galera, vocês não fazem ideia como a cilada para Roger Rabbit é importante para a história das animações. Sim, porque, assim, ele trouxe de volta toda a era de ouro ali das animações, né. Ainda misturou dois símbolos, Warner Bros. E Disney. Exatamente, o maior crossover, por assim dizer, né. Então, além disso, além de ter dificuldade de. A Disney já passou dificuldade em desenvolver filme envolvendo água, principalmente com Pinóquio. Que Sim, envolvendo a cena da baleia demorou demais para fazer. pois é. Então, mas Aí, foi tudo um grande desafio, né, mas eles estavam até dispostos a encarar essa por causa disso, né, assim, teve o grande sucesso do Roger Rabbit, e aí eles estavam dispostos também a tentar alguma coisa um pouco diferente do que eles vinham fazendo desde os anos 70. uhum, A ideia era trazer um pouquinho ali daquele espírito da Disney clássica, antiga. uhum. Aí, E seria por meio do quê? De um musical animado. e com isso, teve que uma maior dificuldade de se adaptar a um conto de fada de um livro. Fazer as Sim, modificações. exatamente, porque, assim, a gente sabe, a Disney ela não segue exatamente ali o script dos clássicos da literatura. Se você for comparar o Pinóquio da Disney com o Pinóquio do Carlo Collodi, tem diferenças gritantes. Além disso, também tem a Branca de Neve. Também. Qualquer clássico que você imaginar que não seja algo produzido especificamente pela Disney, vai ter umas diferenças significativas. Eles adaptam a história para deixá-la um pouco mais, por assim dizer, mais leve e para deixar também mais satisfatória, mais bonita, né, porque muitas dessas histórias não têm um final lá muito satisfatório. Exatamente. Além disso, a Disney chamou o Howard Ashman como
como um dos compositores do filme que trabalhou em Oliver e sua turma. Uhum. Exatamente, o Howard Ashman e o Alan Menken, que eles haviam tido uma carreira como escritores de musicais fora da Broadway e, enfim, eles chegaram ali no barco para fazer a trilha sonora. Além disso, eles tiveram que eliminar excluir alguns personagens do livro original, por exemplo, como a avó da Sereias. Eles também expandiram o papel do Rei Tritão e da Úrsula. Não tinha Uhum, nome, no script ela tinha somente um nome, Bruxa do Mar. Eles tiveram que sim, dar umas mudadinhas em sim. comparação ao livro original. Inclusive a própria protagonista, ela não tinha o nome Ariel. O nome Ariel foi criado pela Disney. Ela era a Exatamente. Pequena Sereia. Enfim, houve uma série de adaptações, na história, houve também ali a música, né, para eles encaixarem as músicas. Tá? O Sebastião não estava no roteiro original. Também não tinha Ele, Sebastião, não tinha Linguado, não tinha Sabidão, não tinha nenhum animalzinho ali sim. para fazer companhia. Era a sereia que ia ali para a superfície e tudo mais. Enfim, há uma série de diferenças. Uhum, A Disney, ela fez aquela adaptação, né, assim, adaptou no estilo próprio dela. sim. Tanto Nós que, vemos ali, as princesas têm sempre a companhia de algum bichinho, de algum animal. sim, Pensa ali, a Cinderela tem os ratinhos, né, tem os passarinhos. A Branca de Neve tem todos os animais do bosque. isso, enfim, alguma coisa ali para adicionar, assim, um elemento a mais, né. Tanto que o nome do Sebastião era Clarencio, Clarence. Depois eles Isso. mudaram para Sebastian. Isso é uma coisa interessante também, porque a ideia era fazê-lo inicialmente como uma espécie de, como posso dizer, um mordomo, Uhum. algo bem, um cara bem sofisticado, empolado, sério. E Tanto, aí o Howard Ashman teve uma ideia diferente. uhum. Não, nós vamos fazer esse cara aqui, vamos fazê-lo jamaicano, e aqui a gente consegue inserir um pouquinho de calypso e reggae na trilha sonora. Sim. Música pop. Foi um grande diferencial que foi por causa disso que Pequena Sereia ganhou dois Oscars envolvendo trilha sonora. Sim, foi uma baita inovação para a época. Aí depois a ideia foi aprovada pela Disney e começou. O roteiro estava pronto e foram para a animação. E a E animação deu um puta trabalho. sim, Principalmente foi porque envolve água. Se no computador hoje a animação 3D já é muito trabalho, imagina uma animação 2D. Tem que desenhar bolha por bolha. exatamente, na época ainda era desenhado à mão. À mão. Ele ainda usava tinta, usava células, usava, enfim, era tudo feito no papel mesmo, Estima-se cortado à mão. Estima-se que foi feito mais de 1 milhão de bolhas foram desenhadas. Imagine o tamanho, imagina a quantidade de papel. Pois é, um detalhezinho à toa, né, bolhas, enfim, aqueles detalhezinhos que a gente mal percebe quando assiste, mas que fazem toda a diferença. Exatamente. O design dos personagens, principalmente da Vila Úrsula, baseada na artista drag Vine. Uhum. Inclusive, vamos lá, falando da Úrsula, foi a personagem que passou por mais transformações, né, ao longo do desenvolvimento do filme. Uhum. A ideia inicialmente era fazê-la como um peixe-leão, sabe aquele peixe espinhudo, Sim, feioso, venenoso ali, então. Só que aí eles foram modificando, modificando, tentando diferentes espécies, diferentes estilos também, magra, gorda, não sei o quê. Enfim, aí eles tiveram a ideia, olha só, eles observaram um polvo, aí viram como o polvo se desloca, né, como é que o exatamente. polvo meio que anda ali no fundo do mar. Eles pensaram: "Perfeito, aí ó, os tentáculos, combina direitinho". Algo que vai, que algo que é,
Figura ameaçadora, um pouco Isso, maior. meio sinistra até ali com aquele movimento dos tentáculos. Então, e aí a inspiração visual foi essa a Drag Queen Divine. Só por curiosidade, esse foi o último filme a usar tecnologia de xerografia, usada desde 1961 em 101 Dálmatas. Uhum, exato, até porque foi o último feito à mão. Também. A partir daí a Disney, mesmo nas animações, digamos, tradicionais, ela passou a desenvolvê-la eletronicamente, né, Ah, com tinta eletrônica. sim, sim, Foi o chamado software CAPS, sim, Ricardo. desenvolvido pela Pixar. Também esse filme utilizou muitas gravações com atores embaixo d'água para ver como usar no estilo no estilo de animação e como os personagens se comportariam embaixo d'água. Isso, até porque, enfim, como a gente falou, foi um filme que impôs muitos desafios e era um filme muito mais sofisticado do que os outros E anteriores. muito Se você ambicioso. for ver se você for ver, assim, dos anos 70 para frente, a Disney fez filmes mais sobre bichos. Sim, bichos, animais antropomórficos. Exato, aí eles podiam meio que reciclar ali, o material, eles faziam uns desenhos, assim, uns estilos de personagens mais Isso simplificados, aconteceu eles com Aristogatas e Robin Hood, aconteceu com Mowgli, Líder e o Pequeno e o Ursinho Puff. uhum. Então, só que pela primeira vez em muitos anos eles estavam fazendo um filme com humanos, e não só isso, com humanos realistas, não eram humanos cartunescos. E do zero, não podiam reutilizar, não tinha nenhum modelo de reutilização de cena. Isso, eles não tinham um modelo, só que eles tinham uma ideia. Que ideia foi essa? Se inspirar ali nos filmes de princesa das décadas anteriores, né. Havia 30 anos que não havia um filme como esse, inspirado num conto de fadas e com seres humanos realistas. O último havia sido a Bela Adormecida, 30 anos antes. Mas aí eles viram: "Tá, como é que era feito na época?". Muito bem, a Disney, ela sempre tinha a tradição de, nesses filmes mais realistas, usar modelos, assim, usar pessoas como modelos para animação. Eles filmavam as cenas, eles escolhiam atores, os atores faziam as cenas ali e os animadores se inspiravam nessas cenas para fazer ali as sequências, para desenhar. Sim, E é bom, assim, é bom esclarecer que eles se inspiravam, porque antes, muito antes disso, lá nos anos 30, existia a chamada rotoscopia. Que era basicamente você fazer o quê? Você filmava os atores ali e simplesmente passava a tinta por cima da gravação. Você basicamente copiava ali as poses, só que era um negócio que ficava extremamente artificial, não ficava natural. Era um negócio que não fluía direito. Se você for ver algumas, é só pesquisar ali por animações com rotoscopia, sempre fica aquela coisa muito estranha, algo meio fora ali do certo, alguma coisa, enfim, é meio difícil de explicar, mas é uma coisa que não funciona. O Disney já sabia disso lá nos anos 30 quando fez a Branca de Neve. Aí o que eles faziam? Eles filmavam os atores fazendo a cena, só que não passavam por cima ali os traços. Eles se inspiravam nas poses, eles olhavam bem, eles davam zoom, eles pegavam ali as poses, pegavam tudo ali, digamos, as poses chave, e aí eles animavam em cima disso. Assim, animar em cima disso no sentido de que eles pegavam ali uma pose chave, e aí eles mesmos faziam a animação do zero usando essa pose. Enfim, aí ficava um negócio extremamente fluido, muito mais natural, né. você consegue ver isso através na animação da Pequena Sereia, os cabelos da Ariel. É uma coisa Exatamente, incrível no final dos anos 80 você vê cabelo mexendo tão bonito embaixo d'água. exatamente, porque o que acontece, debaixo d'água, as coisas se movimentam de uma forma diferente. Se você está em terra firme, seu cabelo não se mexe geralmente, a não ser que bata um vento ou coisa do tipo.
mas na água você está flutuando, tudo está se mexendo, principalmente os fios de cabelo, ainda mais um cabelão comprido. Aí o que você precisa fazer? Você tem aquele trabalho extra de animar o cabelo junto. Nossa senhora, e ainda mais. A animação embaixo d'água já é difícil, imagina você movimentar cabelo, corpos, um corpo humano. Nossa senhora. Sim, inclusive nessa parte do cabelo, tem isso, você primeiro precisava saber como é que o cabelo se comporta debaixo d'água. Porque tá, a gente sabe que ele se mexe, mas como ele se mexe? Como os fios fluem? Não é uma coisa igual, quando a gente está na terra firme, tem ali uma coisa diferente na gravidade, na forma como o cabelo se mexe, como ele se desloca. E a Disney, assim, eles usaram as filmagens como referência, para todas as cenas, tanto no seco quanto no molhado, e especificamente para os cabelos, eles fizeram 2 coisas. Primeiro, eles escalaram a atriz que fez a referência para Ariel, Sim. eles mandaram ela para mergulhar num tanque d'água. Ela mergulhava num tanque d'água, nadava, e os animadores olhavam ali pelo vidro como um aquário. Sim. E eles iam verificando, olha, o cabelo está se mexendo assim, nessa direção, nessa velocidade. Eles pegavam dessa forma, assim, mão na massa mesmo. E Walt- outra coisa que eles também fizeram, eles usaram como referência é, filmagens no espaço. A astronauta Sally Ride foi a primeira astronauta mulher dos Estados Unidos. Eles pegaram imagens dela no espaço e viram como é que o cabelo se comporta no vácuo, como é que ele se mexe. Foi aí que eles tiveram essa noção. Ah, então é assim que ele deve se mexer, sei lá, leva uns 2 ou 3 segundos a mais ali, para ele acompanhar o movimento. Todos esses detalhezinhos eles pegaram. Outro, Mas é ex- isso, zero rotoscopia. Exato. Outro É exemplo tudo desenhado do zero. outro exemplo disso nas animações, onde animadores sentavam para observar o comportamento de algo para animar, foi o Bambi. O Walt Sim, Disney levou animais de verdade pro estúdio para os animadores animar. isso, para eles saberem primeiro como os animais são e como eles se comportam. Uhum, Como, por exemplo, um cervo corre, como um coelho pula, exato. enfim. Esses detalhezinhos ali que, assim, eu não vejo mais ninguém fazendo, só a Disney. Porque a Disney tem esse meio que esse toque a mais, né? Uhum. Até, inclusive, a Dama e o Vagabundo, eles estudaram bastante o cachorro. Ah, como é que o cachorro se comporta, o que que ele faz, como ele reage às situações. Eles trouxeram cachorros, estudaram, enfim, é esse estudo profundo. E a ideia foi a mesma com a Pequena Sereia, estudar ali tanto o fundo do mar, quanto pessoas. Ver como é que cada coisa se comporta para o filme ficar certinho. Depois de muito trabalho, é, a animação estava pronta. Além disso, teve o casting também que passou por vários atores. Foram normal de um filme, é você escolher vários atores. Nem sempre o primeiro ator escolhido vai ser determinado personagem. Por exemplo, a Úrsula foi dublado no inglês pela Pat Carroll, mas ela não foi a primeira opção, que era para ser a Bea Arthur, o roteiro original. Uhum. Tanto que só que a Pat Carroll dublou a Úrsula porque a Bea Arthur recusou. Aí a Disney foi atrás de outras atrizes, como a Nancy McChandler, a Nancy Wilson, a Charlotte Hay, a Elaine Street. Todas elas foram consideradas, mas papel com a Pat Carroll. E até hoje está viva com 95 anos. Isso aí. Então, depois de todos esses trabalhos, um filme tão ambicioso pela Disney, finalmente o filme foi lançado. Estados Unidos, dia 17 de novembro de 1989. Uhum. Teve um E relacion... aí, E teve um relacionamento. inclusive, a Disney, assim, ela meio que não sabia o que esperar do filme. Porque eles pensaram o seguinte: olha, tá, a gente fez um sucesso grande ali com o Oliver, só que, inclusive, acho que foi o Katzenberger que falou: olha, não se empolga muito, porque o Oliver é um filme de meninos. Faz mais sucesso, faz sucesso com todo mundo.
A Pequena Sereia não, vai ser visto como um filme de meninas e aí vai ter um público mais restrito, talvez. Aquele, Enfim, não se aquele, empolga preco- muito. aquele preconceito. Então, só que mesmo antes da produção do filme ele se convenceu do contrário, ele viu ali o material e pensou: "Não, isso aqui é diferente, isso aqui é algo maior, não é algo só para meninas, é algo para todo mundo". Ah, E assim, eu grifo aqui nesse ponto, todo mundo, porque A Pequena Sereia não foi testado só com crianças. Ele se diferencia dos outros filmes anteriores por conta disso também, porque é como eu vinha falando, desde os anos 70, a animação vinha sendo vista como algo para criança, um entretenimento simples, sei lá, que os pais não vão parar para assistir. Eles botam a criança para assistir e pronto. Só que aqui temos uma coisa muito diferente. Nós temos uma animação que foi feita com testes de exibição tanto com crianças quanto com adultos. gostaram. Exatamente, inclusive foi o primeiro filme que a Disney fez de animação que teve uma sessão de teste só com público adulto, só com adultos, para realmente testar a reação deles e ver como é que eles reagiam à história. A reação foi muito positiva no começo. Foi positiva, e aqui inclusive cabe um parênteses. Foi positiva, só que teve um pequeno incidente ali no meio, que quase custou uma das principais canções do filme. Você sabe de qual canção eu estou falando? A canção do Sebastião? Não, "Part of Your World". Exatamente. Porque o que acontece, numa das primeiras exibições do filme com o público infantil, eles exibiram ali uma versão preliminar, né, assim, não tinha cores nem nada, era meio que um esboço da sequência da Ariel mostrando a coleção dela e cantando a música, e aí aconteceu de uma criança ali na plateia, ela derrubou um saquinho de pipocas, aí ficou inquieta, né, ficou arrumando ali, se distraiu toda. Aí o Katzenberger viu isso e pensou: "Puts, essa sequência aqui então tá chata, ninguém vai se interessar, é melhor cortar isso aqui". Não preciso nem dizer que o Alan Menken e o Howard Asher ficaram loucos, né. Fala, não, 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 não. "Como ousa fazer isso? Pelo amor de Deus, não pode". Até porque o Howard Ashman ele enfatizava a importância dessa música, porque ele disse: "Olha, em todo filme desse estilo, tem uma canção que é uma canção em que a protagonista, o protagonista, ele vai falar ali sobre os sonhos dele. É a famosa canção do "Eu Quero", "O que Sim. eu quero". É uma coisa que inclusive foi parodiada depois pelo Wi-Fi Ralph, que é o quê? Aquela canção em que nós sabemos ali, o protagonista nos conta o que que ele quer da vida, qual que é o sonho dele, e a partir daquele momento a gente torce pelo personagem. Não, tem que conseguir esse objetivo aqui. Era algo essencial para a trama e quase foi cortada. Ou seja, se não tivesse esse insistimento do Howard e do Alan, a canção não estaria no filme, não. Pois é, e não só deles, inclusive o próprio animador, ele ligou ali para o Katzenberger e falou: "Não, você não pode cortar isso". Aí o Katzenberger falou: "Não, eu sei que você tá chateado, foi você que animou essa sequência, eu sei, mas, pô, o pessoal não vai gostar". Mas aí ele conseguiu convencer: "Não, dá mais uma chance, vamos exibir de novo quando tiver um pouquinho mais adiantada a animação, aí vamos ver se vai dar certo. Não corta agora". Aí tá, concordamos. Aí eles exibiram um teste novamente, foi um grande sucesso. E o Exatamente. resto é história, né. Exatamente. Tanto que o Alan acreditava que o filme da Pequena Sereia seria um blockbuster das animações. Isso, pois é. E o Katzenberg ficou com uma pulga atrás da orelha. Não, não, não. Vai ser menos, vai ganhar menos dinheiro que o Oliver e a sua turma. O Alan só deu aquela fala. Vamos ver. Já viu, né? Você vai ver. Aí, tanto Então, que 17 de novembro de 89 chegou aos cinemas americanos A Pequena Sereia e no Brasil demorou um ano. Ô, atraso. 30 de novembro de 1990. Ou seja, os americanos tinham um spoiler de um ano. pois é, inclusive, fica o spoiler é ainda maior, por quê? Porque A Pequena Sereia também inaugurou outra tendência pra Disney, qual que era? A venda de Lançar os VHS. filmes exatamente, porque antes o que que a Disney fazia? Ela lançava o filme no cinema, terminava a exibição,
Aí pronto, o filme ficava engavetado e eles, alguns anos depois, reexibiam o filme no cinema. Aí ia de tempos em tempos, né. A Branca de Neve teve muito isso, teve ali a exibição original em 37, 38, aí ficou um tempo ali fora, depois alguns anos depois voltou, mais uma exibição, aí depois parou, enfim, aí foi relançando, relançando conforme o tempo, várias vezes. Só que, assim, eram outros tempos, né, não existia home video, não existia VHS, não existia nada disso. Ainda passar na televisão esse filme era fora de questão. Isso mesmo. E aí a Pequena Sereia chegou para mudar um pouquinho isso, porque eles lançaram em VHS apenas uns 6 meses depois ali que o filme estava no cinema. Eles lançaram já em 1990 o primeiro VHS. Ou seja, esse VHS e o filme não tinha nem sido passado no Brasil ainda. Sim, e eles, assim, eles estavam com receio no começo, porque de novo, né, é um filme cuja história é cheia de receios, porque era muita coisa que eles estavam inovando. Uhum. Eles estavam quebrando muitos paradigmas ali das 2 décadas anteriores. E um desses era a questão do relançamento. Pô, se a gente lançar agora em VHS, a gente não vai mais relançar no cinema, não vai ter mais essa opcional, como é que fica? Aí mas eles tentaram, eles lançaram em VHS e fez um maior sucesso. Foi um dos VHS mais vendidos do ano de 1990. E teve um relançamento, em 97. Isso. E aí eles se convenceram, não, de fato, dá certo lançar para mídia doméstica, dá certo lançar para as pessoas assistirem em casa, vamos fazer isso agora, e foi uma tendência que começou e se expandiu para todos os outros filmes. Ainda mais que a Disney tentou um relançamento 3D. O único filme que tinha sido feito até ainda, que o único que tinha feito, era o Rei Leão. Sim, Só que foi cancelado. foi cancelado, eles desistiram e o 3D ele virou um Blu-ray. Foi lançado lá em 2012, né. É, que tá 2013. Então, mas foi isso. Foi um filme que também inaugurou essa tendência do home video. Se hoje a gente pode assistir esses filmes no momento em que quiser, do jeito que quiser, quando quiser, em grande parte graças à Pequena Sereia, que Agradeça. convenceu a Di agradeça, porque foi o que convenceu o pessoal da Disney de que dá certo lançar o vídeo, lançar o filme em home video. Exatamente. E olha, eu não sei você, mas eu tenho aqui em tudo que é formato o filme. Eu tenho muitas versões dele. Dá uma curiosidade, Ricardo? É, Foram vendidos 10 milhões, no primeiro ano de pois é. VHS. Até 1993 tinha vendido 13 milhões de VHS. 13. Ou Pois é, seja, acho a Pequena é. Sereia gerou para Disney 1 bilhão de dólares. Ou seja, o Katzenberg ficou de boca calada. Uhum. Não, inclusive é isso, ele tem vergonha de muito do ceticismo que ele teve na época, né, principalmente, estava vendo o making of, né, na preparação aqui, ele ficou muito envergonhado de ter cogitado cortar a música lá atrás. Ele falou: "Não, de fato eles estavam certos, tinha que ficar. Tinha que Não dá ficar. pra imaginar não dá para imaginar o filme sem ela". Também é um. Só porque uma criança não gostou que não pode, que tem que agradar a todos. Então, e ele até, assim, na época ele argumentava: "Não, não é questão de uma criança, não é que se essa criança aí não se interessou, é porque é chato". Mas eles falaram, o pessoal lá, os animadores falaram, tal, falaram: "Não, espera, dá uma segunda chance, deixa ficar mais pronto, mais maduro ali, deixa a animação ficar mais completinha que vamos ver se de fato é chato". Aí, Enfim. aí lançou o filme e Pequena Sereia arrecadou 84 milhões na bilheteria nas primeiras semanas, 84, só nos Estados Unidos. Uhum. Aí fora, no mundo inteiro, 235 milhões, um sucesso grande demais. Pois é, se você for ver ali, o segundo filme que mais arrecadou de animação ali em 89, qual que foi? Todos os Cães Merecem o Céu. Exato. Ficou muito, muito atrás. Também tinha animais.
também tinha animais ali, ele meio que seguia aquela estrutura de antes, né. Os filmes do era um filme do Don Bluth, né, e assim, era também um baita filme, mas não era inovador, não era tão inovador quanto A Pequena Sereia, pelo menos. Sim. A Pequena Sereia incorporou muitos dos elementos que influenciariam diretamente toda a animação nos anos seguintes. Por exemplo, essa estrutura de musical da Broadway, A Pequena Sereia que inaugurou. Seguiu Essa para os essa próximos filmes seguintes: Bela e a Fera, Aladdin, Rei Leão, Pocahontas, isso, Corcunda de Notre Dame. se você for perceber, tem sempre esse padrão ali. É um musical com estilo da Broadway, com músicas, ele mistura tanto influências ali de músicas mais, digamos, clássicas, quanto de música popular. Eles lançam grandes hits. Enfim, tudo isso caracteriza a nossa chamada renascença da Disney, né, que inclusive se relaciona com a própria renascença da animação como um todo. Foi aquele momento em que a animação, ela deixou de ser animação simples para TV e virou de novo uma coisa grandiosa para os cinemas, virou uma arte novamente. Além disso, A Pequena Sereia, em 2011, foi classificada na revista Time e ela está na lista das 25 melhores filmes de animação de todos os tempos. E numa votação feita no Yahoo, em 2008, os usuários elegeram Pequena Sereia como 14º das 30 melhores animações de todos os tempos, filmes animados. Uhum. Ou seja, de todas as listas de melhores filmes de animação de todos os tempos, filmes de animação, não confunda com série animada, o Pequena Sereia está. E ainda no primeiras das listas. Sim, E além disso, o filme foi indicado a 3 Oscars. Isso não acontecia desde Bernardo e Bianca, de 77. exatamente. E mais ainda, A Pequena Sereia, assim, ela não chegou a ser indicada ao Oscar de melhor filme, mas um filme que chegou um pouquinho depois ali, que, assim, que não teria existido do jeito que é se não fosse pela Pequena Sereia, foi um filme que conseguiu ser indicado. Estamos falando de A Bela e a Fera, indicado para o Oscar de melhor filme. Não ganhou na época, mas, assim, era uma coisa inédita, uma animação ser indicada para essa categoria. Além disso, as músicas também eram do Alan Make e do Howard Ashman. Exato, outra trilha Voltar. sonora também clássica, cheia de clássicos contemporâneos. Infelizmente, o nosso querido Howard Ashman, ele não viu o lançamento da Bela e a Fera. Exatamente, por quê? Porque ele, assim, já na época de produção da Pequena Sereia, ele já sabia que ele tinha HIV positivo. Nos anos 90, nos anos 80, quem tinha HIV era basicamente uma doença terminal. Sim, hoje existem uns tratamentos mais avançados que prolongam mais a vida da pessoa, mas na época era cruel. Tanto que na Bela e a Fera ele ganhou um crédito póstumo. Sim, E mas voltando a Pequena Sereia, uhum, foi indicado 3 vezes ao Oscar e ganhou dois. sim, Melhor trilha sonora original, como a gente já tinha falado, e melhor canção original. uhum. E a outra indicação foi Beija a Garota, ou Kiss the Girl, que foi nomeado, mas não venceu. Porque o Undersea já tinha vencido. É bom, faz sentido, né. Ou seja, duas músicas indicadas, uma ganhou. Mas você percebe que, assim, todas elas foram criadas para ser grandes hits. Sim. Assim, era uma coisa sensacional. Porque tá, assim, se você for pensar bem, o Oliver e sua turma tinha um pouco disso, ele tinha bastante música pop ali no meio. Eu curto pra caramba a trilha sonora do Oliver. Eu também. Então, só que aí a Pequena Sereia, ela mistura as 2 coisas, ela mistura a Broadway, na verdade mistura 3 coisas, a Broadway, a Disney antiga e a música pop. Uhum. Ela combina tudo isso num pacote que funcionou muito bem. Além disso, a Disney também fazia outra coisa. Ela pegava as trilhas sonoras, não era à toa, porque tinha a versão parecida com o Oscar, porque ela vendia separado. Sim, Tanto que da Pequena Sereia vendeu 2 milhões de cópias, ou seja, outro sucesso. pois é, pensa ali
a quantidade de CDs e fitas cassete que foram vendidos. Ganhou 6 discos de platina. É É muita algo coisa. é algo que também, digamos, era uma coisa inédita para uma trilha sonora de filme. Filme de criança. É filme de criança, não, filme animado. É, assim, é algo que seria visto como filme de criança ali alguns anos antes. Sim. Então, para você ver, assim, é por isso que a gente escolheu esse filme como tema aqui para inaugurar, porque foi um filme tremendamente importante. Exato. Porque muita gente fala, assim, é justo falar que A Branca de Neve e o Pinóquio foram filmes extremamente importantes para a animação como um todo, não só para Disney. Foram filmes revolucionários, foram filmes que estabeleceram a arte da animação. Mas nós temos filmes posteriores que também foram tão importantes quanto, e este aqui é um deles. Este foi o filme que levou ao ressurgimento da animação. Aí salvou a Disney do buraco. Salvou a Disney, deu a eles também a confiança para produzir novos blockbusters animados. Pensa ali, se você for ver, você se lembra muito ali dos filmes que a Disney fez nos anos 70 e 80? Você até vai reconhecer ali um título ou outro. Ah, tá, os Aristogatas, o Robin Hood, aí tá, mas sempre é aquele sucesso menor. Agora, se você pensa em final dos anos 80, início dos 90, é uma enxurrada de hits. Nossa, É A Pequena Sereia, é o Rei Leão, é A Bela e Poca, a Fera, é Poca, Todo Mundo, é Pocahontas. Corcunda de Notre Dame, Tarzan. Então, aqueles filmes que são os preferidos de muita gente, né. Exato, Os baseados em livros infantis e contos. Isso, no mesmo estilo da Disney clássica, porque também era essa questão, né, assim, escolheram um clássico da literatura, porque eles pensaram o seguinte: "Olha, nós temos aqui clássicos da literatura, temos Branca de Neve, temos Pinóquio e tudo mais. Nós queremos uma coisa que fique na mesma estante, que dê certo ali". E eles fizeram ali seguindo isso, não só os preceitos da Disney clássica, como também com várias inovações. Também, Ricardo, esse filme também foi o que fez a Disney aumentar os seus estúdios de animação. Sim, o estúdio estava assim, ele estava com um pessoal reduzido na época, eram cento e 300, poucas pessoas, menos. 300. Não, no começo da produção do filme era menos, era Come- cento e poucas pessoas Sim, só. sim, no começo. Foi exatamente a produção do filme que levou a essa expansão. Fez o dobro, contratou o dobro. Sim, porque é isso, a Disney antes estava naquele dilema, a gente continua fazendo longa de animação ou não? Porque não deu certo ali com o Caldeirão e, putz, será que vale a pena? Também a, Di, Enfim. também a Disney testou um outro método, que ao invés de fazer animação no estúdio só, vamos dividir. Isso. E inclusive teve uma divisão interessante, porque a gente falou um pouquinho das bolhas, a produção das bolinhas d'água, ela não foi feita pela Disney, ela foi terceirizada para um estúdio chinês. Porque, bom, assim, é uma coisa que não precisa de muito estudo, né, desenha as bolinhas ali, precisa de quantidade só. Enfim, aí eles terceirizaram para um estúdio chinês, só que tiveram um grande azar, porque esse estúdio chinês, ele ficava bem razoavelmente perto ali da Praça da Paz Celestial. Deu aquele problema lá com a famosa foto do tanque, o manifestante. Isso foi bem naquela época. E aí, assim, o filme ele tinha ali um cronograma meio apertado. Eles pensaram: "Olha", assim, os animadores ali, eles falaram: "Olha, tem uma chance de que o filme acabe ficando sem as bolinhas, porque não vai dar tempo de chegar da China". Teve, imagina um filme embaixo d'água sem bolha. Pois é, assim, até que funcionaria, mas ficaria faltando aquele elemento mais realista, né. Faltaria aqueles detalhes. Isso, aqueles detalhezinhos que a Disney sempre prezou. Então aí, putz, a gente vai ficar sem bolhas, mas felizmente eles conseguiram, eles receberam as bolhas a tempo. Tá bem, também, final dos anos 90, a Disney, que antes tinha cento e poucos funcionários, agora
2.200 animadores. Foi por Sim. causa da Pequena Sereia que fez eles contratarem mais, para fazer Uhum. filmes maiores com detalhes maiores. Sim. E eles, assim, eles usaram várias das técnicas que a Pequena Sereia ressuscitou, né. Tá? Por exemplo, a referência dos atores ali. Ou seja, filmar a cena com os atores e se inspirar nelas para fazer as poses e as animações. Inclusive, nesse aspecto, tem mais uma coisa interessante, que é o seguinte, uma coisa que eu adoro na Pequena Sereia é que é um filme extremamente expressivo. As expressões faciais são muito boas. Indo embaixo d'água. Embaixo d'água, enfim, tudo, inclusive os seres humanos mais realistas, Ariel e o Eric. Eles são muito expressivos. É uma coisa que você não vê nem nos filmes da Disney mais antigos. Eh, e assim, isso em grande parte se deveu ali à própria referência ali dos atores que foram filmados. A atriz que fez a referência para Ariel foi a Sherry Lynn Stoner. Ela fazia parte de um grupo de improviso, e a Disney ela fez o seguinte: "Olha, algumas coisas ali você vai dando uma improvisada". Tipo, quando a Ariel tenta se comunicar com o Eric, ela não consegue falar, ela vai gesticulando ali, faz aqueles gestos todos. Aquilo ali foi improvisado. Uhum. Eles falaram: "Olha, Ariel vai tentar falar, aí você tenta comunicar isso, você improvisa. Improvisa os gestos aí que a gente vai ver, que a gente faz em cima disso". Foi exatamente o que foi feito. Aí, outras coisas também, por exemplo, outros tiques, também entraram ali. A atriz que fez a Ariel, ela tinha uma coisa ali, uma mania de meio que soprar ali a franja em frustração, sabe. Sim. Quando a Ariel tenta se comunicar, o Eric diz: "Não, se você não fala, então não deve ser a garota que me salvou". Ela fica aborrecida, ela sopra ali a franjinha, né. Uhum. É algo que também saiu ali da era um tique da própria atriz, era um maneirismo dela. Outra coisa também, quando a Ariel ela fica sabendo ali, ela vê o Eric, ela não sabe que o Eric tá hipnotizado, mas ela vê o Eric ali com a rival, né, com a Vanessa, que é a Úrsula disfarçada, Uhum. e aí eles falam: "Não, nós vamos casar hoje mesmo". Ela fica desesperada, ela começa a meio que, assim, gesticular ali com as mãos desesperada. Aquilo ali também é outro maneirismo que entrou no filme. Uhum. Enfim, assim, em termos de expressão facial e corporal, eu acho que é de longe o melhor filme da Disney, de longe. Concordo que, bom, como foi um projeto muito ambicioso, teve cada detalhe que o pedido tanto pelos diretores do Ron Clements e Uhum. também o pedido dos produtores musicais que, pela primeira vez, além dos diretores cobrando, os compositores exigiam bastante que esse filme fosse grandioso, ambicioso, e tornou essa obra de arte da Disney da Renascença. Sim. Que como ele é até ele é influente até hoje. Uhum. A gente sempre cita o Ron Clements, mas direção de Ron Clements e John Musker. Isso. Os 2 diretores ali que também, assim, já eram veteranos Também são os roteiristas do filme. roteiristas do filme. Os dois diretores são os dois roteiristas do filme. Tanto Inclusive diga. que tiveram a grande trabalho de adaptar o conto da Pequena Sereia, que é bem sombrio no original. Isso, assim, se você for ver o final, ele é um final, não é um final triste, mas é um final agridoce. É aquela mistura de alegre com triste, porque no fim das contas, assim, bom, acho que não há o que se falar em spoiler, né, pelo amor de Deus. Sim, filme de Conto do século 89. XIX. Não, conto do século Ah, sim, o XIX, né. conto. Se você não leu, tá esperando o quê, né. Enfim, mas, enfim, o final você pode ver que a pequena sereia não fica com o príncipe, mas no entanto, ela ganha uma chance de ganhar a alma eterna, que era uma coisa que ela queria, assim. Porque no conto original as sereias vivem 300 anos, só que quando elas morrem,
acabou. Elas viram espuma do mar, deixam de existir. O ser humano não, o ser humano ele vive ali uma vida mais curta, mas tem uma alma imortal, ele vai para o céu. A Pequena Sereia no conto original, ela queria um pouco isso, ela queria, assim, essa alma imortal. Animação, E ela queria ficar com o amor da vida dela. isso. É assim, era algo que tinha no conto, mas que era uma de 2 coisas. E ela Uma das coisas que ela queria na lista. isso, porque ela, assim, ela se apaixonou pelo príncipe também, ela também queria casar com ele, ela fez todo o pacto com a Bruxa do Mar, enfim. Inclusive a Bruxa do Mar, ela é bem menos malvada. Ela não é malvada no conto original. Ela fala todas as consequências: "Olha, você vai passar por isso, isso, aquilo outro, quando você andar vai doer, você vai sentir como se tivessem 1000 facas ali espetando o seu pé, enfim, pensa bem". Enfim, eh, mas é isso. Tem essas diferenças ali que influenciaram no roteiro. Chegamos É, e àquela controvérsia, Ricardo. Aquela mensagem subliminar do padre ereto. é, Explica isso, Ricardo, que muita gente acredita. Ah, é, aquilo ali, o padre tá ereto, o negocinho erguido. Não explica, Ricardo. Que muita gente entende esse mal, compreende errado. porque o que acontece, existem uns certos espíritos de porco que olham pra Disney, em vez de apreciar o filme, apreciar a arte, eles ficam procurando besteira. Eles ficam procurando alguma baboseira ali pra falar: "Não, sexo". Enfim, aí tem 2 coisas na verdade que foram uma controvérsia bem entre aspas. A primeira foi a capa não, o pôster do filme, que tem um castelo ali atrás que, assim, segundo algumas más, péssimas línguas, teria um formato meio fálico. Um formato muito peniano. Enfim, e a outra seria o padre ali no momento do casamento, o padre velhinho ali, que num corte original do filme, na versão originalmente ali desenhada, tinha uma certa protuberância lá embaixo, que eles falaram: "Não, isso aqui também é meio fálico, é uma coisa ali que tá meio subindo". Só que o povo, só que esse mesmo povo não entende que o padre tá com algum escadinha para ele subir ao altar, ou seja, o padre é baixinho, aquilo ali não é o negocinho dele, é provavelmente o joelho. É um simples joelho, mas mesmo assim como a Disney ela prefere se manter longe dessas controvérsias, ela removeu essas 2 coisas, né. Ela redesenhou a torre e o joelho. Portanto, a versão que você vê no DVD é um pouco diferente já. Não tem Já é aquela, editada. é totalmente editada. Uhum. Tanto que a Disney sofreu um processo contra isso de uma mulher do Arkansas. Porém, ela desistiu do processo contra a Disney, claro, né? Por, Desistiu porque por era ridículo. que será, né? Então, é o tipo de coisa que não se sustenta, não dá. Tem que saber diferenciar ali de um meme, uma como como posso dizer, uma mente poluída de algo realmente sério, né. Além disso, Ricardo, Pequena Sereia virou uma peça da Broadway, né? Virou também foi outra inovação, né. Foi Ela adaptada como um musical da Broadway. Fez um grande sucesso. Agora, espera aí, ele foi eu não me lembro, foi o primeiro a ser adaptado? Acho que não, né. possível. Não. Porque eu sei que o Rei Leão foi adaptado um pouquinho depois de sair. Vou até mandar uma pesquisada aí, cara. Uhum. Mas então Virou um musical. Virou um musical da Broadway. sim. Primeira apresentação foi em 3 de novembro de 2007. É, foi bem depois. Mas é isso, né, porque a própria estrutura do filme já permite isso. E o compositor da peça foi o Alan Menken. Sim. Além E disso, Ricardo, Pequena Sereia ganhou duas continuações, que muita gente não sabe. sim.
Uma é até mais ou menos conhecida, que é o 2, né, Mar, lançado em 2000, e a outra já é mais obscura, que é a de 2008. que é o Início de Ariel Bengren. Versão brasileira, como que é? O brasileira? Salvo engano, é a história de Ariel? Aqui. Segunda é Retorno ao Mar, Pequena Sereia 2 Retorno ao Mar, que trata da filha da Ariel, né? A Melody, né? Que a Isso, vilã é a Morgana. aqui, a história de Ariel. História de Ariel, isso. Então, são 2 continuações ali no mesmo espírito da Disney de fazer continuações da época, né, assim. Tanto, só, só que a história de Ariel é um prequel da Pequena Sereia. Isso. Então, Conta. conta os eventos antes ali do filme principal. Exato. Conta ali como morreu a mãe da Ariel e tudo que se seguiu, né, a proibição da música ali no reino e no final a reconciliação com a música, Que né. é mais como o Rei Tritão amoleceu seu coração. Opa. Exato. A história toda é de como o Rei Tritão amolece. Uhum. Não só ali, como no próprio filme principal, se você for ver. Que, Porque o Rei Tritão, ele, assim, ele a morte da esposa abala completamente ele. Ele fica muito, muito amargurado. super E protetor. aí, super protetor das filhas, ele não quer mais que ninguém vá para a superfície, Principalmente com ele a j Ariel. Que a Ariel e lembra a esposa dele. isso, é, por assim dizer, é a filha preferida, né. E lembra a Atena, Isso. esposa dele. Então, aí tem toda essa questão, né, e ele generaliza. Não, eles são todos monstros. Veja só o que Generalista. eles fizeram, eles são monstros, eles comem peixes, eles matam a gente, enfim. E, assim, Vamos, tanto a vamos, prequel quanto o filme principal, eles vão meio que desfazendo toda essa noção. Pode falar. só que esses dois filmes são para um outro podcast. Isso, é claro, a gente vai falar com detalhes ali mais em um outro episódio. Mas é só para falar isso, que gerou essas continuações, né. Bom, e agora que a gente falou de vários aspectos do filme, né, da produção, das continuações e tudo, eh, enfim, a gente falou inclusive das diferenças entre o Conto de Fadas original e o filme em si. Uma coisa interessante também, em termos de diferenças, é ressaltar ali as diferenças que teve entre a versão inicial do script do filme e a versão final que foi para os cinemas. Porque, assim, houve uma série de pequenas adaptações, a gente falou, por exemplo, do Sebastião, que ele inicialmente era um britânico meio serião, meio empolado, aí virou um jamaicano mais alto astral, enfim, essas adaptações ali que teve. E uma que a gente não pode deixar de fora é o final. O final original da Pequena Sereia era bem diferente da versão que a gente conhece. Por quê? Vamos lá. O final que a gente conhece é o seguinte: a Ariel consegue impedir o casamento, a concha se quebra e a voz retorna para ela. O Eric sai do transe e ele finalmente percebe: "Ah, então era você a garota escolhida, assim, a garota que salvou a minha vida. É você que eu procuro". Aí a Ariel, ela não consegue dar o beijo a tempo, pôr do sol acontece e ela volta a ser sereia. É raptada pela Úrsula e vira basicamente refém dela, né, vira propriedade dela. O Rei Tritão chega, ele não consegue romper o contrato, Poder do contrato. o poder do contrato, inclusive é um contrato extremamente bem elaborado, porque é aquilo ali, é um contrato que foi escrito de acordo com todas as regras do reino. O rei não pode anular, porque está tudo legítimo. E aí ela assinou, ela teve total consentimento. E a Úrsula sabia que o Rei Tritão, ele não deixaria a filha dele refém para sempre da Bruxa do Mar. Durante o filme ela trapaceia.
pra fazer a Ariel perder Uhum. o beijo. Então, foi um plano extremamente elaborado e que culminou no quê? O rei Tritão se sacrificando pela filha. Ele põe a assinatura dele e ele se torna a propriedade da Bruxa do Mar, enquanto a Ariel é libertada. Só que libertada em termos, né? Porque a Úrsula logo em seguida tenta matar tanto ela quanto o Eric. E aí nós vemos a bruxa completamente embriagada pelo poder, vira um gigante e, bom, é aquela coisa de filme de ação mesmo, aquela sequência matadora. Cria-se um redemoinho no mar e com o Eric e a Ariel no centro do redemoinho e o Eric em volta. Pois é, e o Eric ele usa um navio naufragado para empalar a Úrsula, uma morte O- bem, E bem o, brutal até. e o mesmo navio que a Ariel estava explorando no início do filme, Então, quando ela faltou no concerto do Sebastião. então, e é isso que acontece. Aí no final nós vemos a a Ariel olhando triste ali para o Eric, e o Rei Tritão e o Sebastião lá atrás observando, né. Aí acontece toda a questão do diálogo, né. "Ah, ela realmente ama ele, né". É assim, é verdade. E então só temos um problema, que vai ser a saudade que eu vou sentir dela. Aí ele baixa o tridente, transforma a Ariel em humana, e temos o nosso felizes para sempre. Este é o final que a gente conhece. No entanto, o final original, começa que a voz da Ariel, ela não volta ali no casamento. Ela permanece muda por um pouquinho mais de tempo. E não me pergunte como o Eric sai do transe. Isso seria um furo de roteiro. Então, porque a Ariel ela só recupera a voz depois da batalha com a Úrsula. E originalmente, assim, a batalha, ela seria bem menos grandiosa. Não tem Úrsula gigante. Nós temos uma Úrsula de tamanho normal enfrentando a Ariel e o Eric. Tanto que a batalha original da Úrsula, que tá no filme, foi a cena que mais demorou para ser feita. Demorou, porque era uma cena muito sofisticada. Era uma cena difícil de produzir mesmo. Mas, enfim, o final original era bem menos grandioso. Isso foi uma coisa que atraiu a atenção do Katzenberger. Ele falou: "Olha, esse clímax aqui do filme, ele tá meio fraco. Dá pra ser maior. Então, olha, eu vi aqui o Duro de Matar, façam algo no estilo do Duro de Matar". Aí o pessoal pensou: "Pô, como é que a gente vai encaixar Duro de Matar na Pequena Sereia?". Exato. Qual foi a solução? Monstro do mar gigante. Úrsula gigante, ameaçando todo mundo. Deu no que deu. Funcionou, deu certo. E ficou bem melhor. Pois é, ficou bem melhor, ficou bem mais interessante, de fato. Porque geralmente, assim, quando a gente fala de executivos ali, grandes executivos dos estúdios intervindo no roteiro, Pode a gente dar. sempre pensa: "Putz, Pode, o pode, cara vai estragar". pode acontecer algum. Pode. Eu tô sentindo o cheiro de merda. Pois é, ele vai estragar o filme, não tem jeito. É, Nesse caso, foi o contrário. deu Foi certo. algo que ajudou ainda mais. E ficou, Funcionou muito bem. e ficou uma cena memorável, uma das cenas mais memoráveis desse filme, que é a Úrsula Mais gigante memoráveis. e o Eric empalando ela com o navio. Sim. Então, e na sequência ali, quando a Ariel é transformada em humana definitivamente, nós temos outra mudança com relação à versão inicial, porque na versão inicial não havia diálogo. Uhum. O rei Tritão, simplesmente olhava a Ariel e ele simplesmente baixava o tridente para fazer a transformação. Assim, a ideia era tentar comunicar tudo com as expressões visuais. Assim, era algo que funcionou ao longo do filme, como eu disse, é um filme bem expressivo, mas que nessa cena em particular, dá pra argumentar que não encaixava muito bem. Era algo meio repentino até. E ficava muito uma cena morta, não tinha diálogo. Sim, aí o Howard Ashman teve a ideia: "Olha, não precisa ter medo de usar diálogo aqui, vamos escrever um diálogo". Ele escreveu essa cena. Foi ele que escreveu a cena
nós temos o problema, que é a saudade que eu vou sentir. Ou seja, não é só o roteirista e diretor que interferem no roteiro, compositores também interferem. Uhum. Inclusive o Howard ele fez outras intervenções ali ao longo do filme que também ajudaram bastante. Ele atuava em várias frentes ali na produção. Ele foi extremamente importante. Uma outra cena que também foi um problema para a produção do filme, foi a cena em que o Sebastião ele decide ajudar a Ariel. Que é ali quando a Ariel acabou de ser transformada, aí o Sebastião ele se convence: "Não, tá bom, eu vou te ajudar". Eles não sabiam ali, os roteiristas não sabiam como fazer isso. Como é que o Sebastião vai mudar de ideia? Exato. O Howard chegou com a solução: "Não, nós vamos fazer desse jeito". A Ariel vai pegar o Sebastião e tal, aí o Sebastião vai olhar: "Não, não olha com essa cara ali, eu vou contar para o Rei Tritão e tal". Aí você vai voltar para o fundo do mar, vai voltar para os peixinhos e vai. Aí aquela pausa dramática, Ariel faz aquela carinha dela, o Sebastião a fica com carinha pena, triste. aí o Sebastião vira basicamente uma babá dela no mundo dos humanos. Então, aí ele se convence: "Tá, então você vai ser infeliz para o resto da vida. É, Tá bom, eu te ajudo". tanto, Não tem jeito mesmo, né. tanto que o Sebastião, ele é fiel ele é leal ao Rei Tritão, mas também ele não quer ver as pessoas tristes, ele tem um pingo de consideração e compaixão com as outras pessoas, ele não é totalmente egoísta. Sim, é algo que é uma coisa interessante também, porque tem todo esse cuidado com os personagens. Tem uma disputa de personalidade. Sim, inclusive é isso, eu acho que se o Sebastião fosse daquele jeito inicial que eles bolaram, primeiro aquele cara britânico muito sério, Criança já iria fazer um cara meio chato. chatão. As crianças iam detestar. Então, o primeiro acerto deles foi isso, eles mudaram para um jamaicano alto astral. Uhum. O músico, o compositor, o cara A- que canta animado. Atender, atender o público adulto, porque o linguado já é para uma representação para as crianças, porque o Sim, linguado ele tem uma personalidade de uma criança de 10 anos. isso, aquela criança lá que meio que quer bancar a corajosa e que no fim das contas recua. Recua, mas a Jo sempre vai ser leal a Ariel. Sempre vai ser leal, ele tá junto por mais medo que ele sinta. Sim. É o famoso sidekick covarde. Exatamente. Então, e o Sebastião também, teve todo esse desenvolvimento e culminou nessa parte ali, nessa transição, Uhum. que ele vai de: "Eu vou contar para o Rei Tritão, eu sou contra isso", para: "Tá bom, eu vou te ajudar". Então, foram cenas importantíssimas que foi o próprio Howard que ajudou ali a inserir no filme. Também a Ariel também, ela não entende como alguns objetos do mundo dos humanos funcionam. Por exemplo, ela confunde um garfo e um cachimbo como um pente e um vaso de planta. Isso, e qual é a referência dela? É o sabidão, é o cara que acha que entende de humanos e que no fim das contas só tá Não sabe, chutando, não sabe nada. ele só dá palpite ali. Porque a Ariel mesmo não tem contato, o único contato dela É o são os sabidão. objetos dos naufrágios. A sabedoria, entre aspas, do sabidão. Exatamente. Ela não tem referências, tanto que uma das cenas mais engraçadas é o quê? Ariel tá na mesa de jantar, pega o garfo e começa a pentear o cabelo. Exato. E ela E pega. aí, de novo, as expressões faciais, cara, as Exato. expressões. Ariel olhando ali, ela congela ali, só mexe o olhinho e o cara de: "Puts, fiz besteira, É. fiz besteira, né". Ela põe rapidinho o garfo na mesa e fica olhando ali como uma criancinha que fez alguma coisa errada. E o príncipe Eric só fica lá dando risada. É assim, ele levanta a sobrancelha ali, cara de estranhamento, né, "Pô, o que ela tá fazendo aí?". E é por isso que o Eric gosta da Ariel, porque tanto que tá no filme, ele já conheceu várias mulheres, só que são as mesmas. Não tem, Isso, ele quer conhecer uma garota diferente, tanto que ele isso, é. procura. E assim, ele gostou dela, assim, ele gostou dessa garota meio misteriosa ali, que Engraçadinha. usa engraçadinha, linda, que usa
um garfo como pente e que sopra um cachimbo na cara do Grimsby. Exato. Também esse filme tem bastante easter egg, por exemplo, na cena do Tritão aparece o Mickey e o Donald e o Pateta. Também, olha só, são esses detalhezinhos ali que tornam o filme ainda mais interessante, Na né. cena do casamento aparecem os dois duques da Cinderela, né? Uma cena Sim, rápida. essas pequenas aparições ali, que só pausando o vídeo para ver. Uhum. De novo, detalhes ali que esses aí nem contribuem com o roteiro em si, mas que é legal. A Disney já estava pensando nos easter eggs. Sim, e você vê isso numa época em que eles ainda não tinham esse hábito de lançar as coisas em vídeo. Exato. Então, mas é isso. Eu Inclusive acho que faltou no filme, Ricardo, mais um pouco de cenas da Ariel no mundo dos humanos. Porque o filme tem 1h20, 1h25, isso, é uma duração padrão de filme animado, né. no final dos anos 80. Depois os filmes da animação foram aumentando de tempo. É, os filmes em geral, né, eles foram aumentando. Então seria interessante, mas eu acho que, assim, acho que foi uma questão de ritmo. Eu acho que ficaria um tanto arrastado. Seria legal de ver, seria divertido, mas a história não andaria muito. Iria ficar muito encostado. Isso. Aí eles fizeram aquela sequência meio rápida, né, que eles estão passeando pelo reino, Uhum. que inclusive também é uma sequência maravilhosa. Que também é uma homenagem que também veio anos depois em Enrolados, que vai ser Uhum. só como spoiler, o próximo tema do nosso podcast. Que na Isso. cena de Enrolados é a mesma coisa, a Rapunzel ficou a vida inteira trancado, não sabia o mundo lá fora. O Flynn Rider, o José Bezerra, leva ela para conhecer a diversidade do mundo lá fora, Uhum. como a Ariel conheceu nesse filme. Isso. E aqui na Pequena Sereia, essa sequência ela é rápida, ela tem uma música instrumental lindíssima, Exato. tem aqueles trompetes meio estilo Eleanor Rigby, meio Beatles, e pô, é uma sequência divertida também, a Ariel pilotando a carruagem, E nunca ter pilotado. loucamente, pois é, loucamente ali, ela corre, dá um pulão ali, enfim, o Eric fica aparece ali com aquela cara de susto, "Meu Deus, a gente sobreviveu, estamos vivos". E depois muda, nossa, essa garota é diferente que as É coisas diferente, do que eu aí conheci. eles vão ali na vila, tem ali o show de marionetes, Ariel pega uma das marionetes ali, tira ali e revela a mão do cara que tá manipulando a marionete, enfim, a dança, enfim, é uma sequência muito linda. Exato. Tanto que ela só conhecia com os objetos de naufrágio. Agora, imagina a felicidade dela, Tá vendo em primeira mão. tá vendo em primeira mão. Então, eu concordo, assim, seria maravilhoso ter um pouquinho mais disso, deu aquele gostinho de quero mais. Uhum, É isso, é que eu acho que a história ficaria meio arrastada, não andaria muito rápido. exato. Então, Aí também, aí mas também tem a teoria que as irmãs da Ariel são a representação dos sete mares. isso, porque a Ariel é o quê? É a filha caçula de Sete, Sete. é a sétima filha do rei Tritão, Que é filho de Poseidon. que é filho de Poseidon, rei dos mares na mitologia, que calha de ser também irmão de alguns dos outros deuses do Olimpo, Um filme que, incluindo um filme que seria lançado pela Disney em 97. pois é, que tem um tal de Hércules, que é filho de Zeus, que também é irmão do Poseidon. Ou Seja, seja, a Ariel é filha do filho de Poseidon, é neta de Poseidon, que é o tio do Hércules. O que significa que Ariel e Hércules são o quê? primos de segundo grau. Primos de segundo grau, olha só que interessante. Ou seja, Ariel tem sangue de Deus. Uhum. Tem um pezinho ali no Olimpo também. Exato. Enfim, isso é uma coisa que acho que a Disney nem percebeu na época, né. Exato. É algo que o Além disso, também esse filme traz bastante homenagem às animações antigas, né, Ricardo?
Ah, sim, opa, outro detalhe aqui interessante, assim, não é bem um detalhe, mas é uma coisa mais uma coisa legal de assistir no filme. Nós temos uma certa, por assim dizer, uma certa homenagem às animações da velha guarda, né, Exato, as animações antigas. Pensa num Tom e Jerry, agora pensa no Sebastião na cozinha. exato. É uma perseguição do Tom contra o Jerry, basicamente. É uma perseguição ali bem ao estilo antigo, é algo que você veria em Tom e Jerry. Você vê ali claramente, inclusive, a mesma violência cartunesca, por assim dizer, o Uma mesmo violência leve. isso, é que não tem uma tradução exata no português, mas aquele slapstick, Exato. aquele enfim, aquela coisa divertida mesmo, engraçado de ver. Uhum. Nós temos isso no filme também. Nós temos nesse momento na cozinha, quando o Sebastião escapa da panela, e nós temos também, de novo, lá mais para o final, A cena do casamento. a cena do casamento, quando o Sebastião se vinga. Exato. E nós temos os dentes do chefe se quebrando do mesmo jeito que os dentes do Tom quebrariam. Exato. E também tem a cena do sabidão com os pássaros, com que dá uma ilusão a som de avião. Ah, também, também. Isso aí não é tanto perseguição, mas nós temos essa outra esse outro tema, né, de que era muito comum nas animações de curta-metragem antigas, né. Exato. Aquela violência leve, Uhum. que Também. todos os bichos do mar ali da da praia, Uhum. eles vão lá para atrapalhar o casamento, para sabotar. Exato. Vai a revoada de pássaros com aquele barulho de Avião. bombardeio. Contra-ataque de avião. Bombardeiro, é. Lem- Aquele é muito satisfatório isso, Exato. inclusive. É muito bom de se ouvir. É aquela coisa, tá indo rápido, tá indo feito um jato e tem barulho de jato. É, ué. Enfim, e pô, toda essa sequência da dos bichos sabotando o casamento é sensacional, é muito Sim. engraçado. É muito engraçado. É estrela do mar pra cá, é é o que? É polvo ali segurando, Os peixes atrapalhando. então peixe cuspindo ali. Sabidão roubando a cena. Nossa, não, e a Vanessa estrangulando o sabidão ali, parece o Homer, É. O Homer com o estrangulando ele Marge. ali, aí vai o cachorro e dá uma mordida no traseiro dela. É. É sensacional, essa E pequena o padre re continuando lendo. continua, não tá nem aí, sei lá, não tá percebendo o que acontece. E o Max, o cachorro, atrapalhando também. Então, é sensacional isso. E pra. Sensacional, dá aquele gostinho ali das animações clássicas. Sim, são somente das animações da Hanna-Barbera também. Também, é muito bom. É, então, Ricardo, para a gente chegar, já estamos no final do nosso podcast, vamos falar outra coisa desse filme que é maravilhoso, que é a dublagem brasileira, que a gente aqui, no nosso podcast, somos a favor da dublagem brasileira. Ou seja, a gente a gente não aceita gente criticando a dublagem brasileira. Não, nós somos grandes fãs, tem muitos atores excelentes e, na boa, o pessoal que fica reclamando de dublagem, fica falando: "Ah, eu só assisto legendado", larga a mão de ser fresco. Prestigia um pouco o trabalho dos nossos dubladores ali. Nossos queridos atores e dubladores que deram a vida a esses personagens na nossa língua. Então, você pode assistir ali a versão original, legendado, mas assiste em paralelo. Veja as 2 versões. Porque tem filme, série, anime que na dublagem brasileira fica melhor do que a dublagem americana, a dublagem Uhum. original. Sim, é assim, é uma coisa que você tem que prestigiar. A gente aqui vai falar muito sobre isso. A gente vai Exato. bater muito nessa tecla. A dublagem tem que ser prestigiada. Sim. Porque, Especificamente aqui na Pequena Sereia, nós temos alguns dos maiores dubladores do país, né. Nós temos aqui uma dublagem realmente primorosa. Nós temos aqui, primeiro, vamos lá, personagem por personagem. Interpretando a Ariel, nós temos a nossa Marisa Leal, que é uma das maiores dubladoras do país.
e que ela já fez toneladas, centenas de personagens famosas, né. Sim. A própria Ariel é uma das principais. Nós temos quem mais? Temos o Baby da família Dinossauros, Uhum. nós temos a Dot Warner no Animaniacs, nós temos, nós temos quem mais? Vai, me ajuda aqui. Quando as animações do universo, como Naruto, ela Sim, atua muito em animes, que não conheço muito, mas ela atua bastante em animes. E hoje ela atua bastante como diretora de dublagem, mas ela também atua como dubladora ainda hoje, desde os anos 80, 1980. uhum, Tanto que ela dublou Ariel em vários filmes e participações especiais da Ariel. O último deles foi no Wi-Fi Ralph, quebrando a internet, que ela faz Ariel, sim. pois é, inclusive ela faz Ariel em todas as adaptações possíveis, Sim. Ela é a voz todas elas. oficial. Tipo o Guilherme Briggs com o Buzz Lightyear. Isso. E não podia ser diferente, né, porque também é uma interpretação, de novo, uma interpretação primorosa. Até em paródias ela faz Ariel. Também. Você vê assim, você vê a força ali da voz e do quanto a gente já associa a personagem. Uhum. Assim, não dá pra imaginar a Ariel com outra voz, não dá. Ela também fez a Sweetie do Tiny Toons. Ela fez também a Cintilante da She-Ra. O Uhum, Willikit do Thundercats. Ela fez a Selene do DuckTales de 2017. E também outro personagem grande que ela fez foi a Kitty Pryde do X-Men Evolution. sim. E também outros estilos também, por exemplo, ela fez novelas, ela é conhecida muito conhecida como a voz da da Soraya Montenegro, em Maria do Bairro. Sim, Aqueles ataques histéricos da Soraya é a Marisa ela dando vida. dando vida, e que vida! É. Sério, é uma coisa, surpreendente. E ela é dubladora dos estúdios do Rio de Janeiro. Ela não é dos estúdios paulistas, ela é carioca. Sim, Ela tá ativa na dublagem desde 1980. sim, foi feito na Delarte, né. Isso. Então, e aí nós temos também, vamos lá, o Príncipe Eric, nós temos o Garcia Júnior, outro grande nome, principalmente da dublagem na Disney. Ex-diretor de dublagem da Disney. Uhum. Ele era diretor da dublagem da Disney, mas ele saiu por causa do próximo filme que vamos falar. Exatamente, a gente vai dar mais detalhes ali, mas o que a gente precisa saber agora é que ele fez o Príncipe Eric e que, assim, ele também fez outros personagens importantíssimos. Ele fez o Simba, ele é o nosso Simba. Ele também é a voz de vários atores americanos. Harrison Ford, The Rock, Arnold Schwarzenegger, Robin Williams, Daniel Craig. Nossa senhora, ele também fez o Roger Rabbit. Pois é, é uma voz que você com certeza já ouviu, você reconhece de cara também. Sim, ele é tipo o Guilherme Briggs, é um dos dubladores da velha guarda. Sim, assim, não velha, velha agora, é um veterano já. Veterano. Também é extremamente muito experiente. Ele é a voz do He-Man, ele é a voz do Roger Rabbit, ele é a voz do Simba. Ele é. Nossa senhora, fez E muita coisa. pois é, se a gente listar aqui todos os papéis, a gente fica o dia todo aqui. Sim. Mas prosseguindo, nós temos o Sebastião, que é dublado pelo André Filho, o saudoso André Filho, que ele também é conhecido, assim, ele é muito conhecido pelo Sebastião, mas ele também foi a primeira voz do diretor Skinner no Simpson. Sim. Só que Ele tinha um infelizmente, vozeirão tremendo, ele já é falecido. já é falecido. Ele faleceu Faleci- em 1997. O último trabalho dele, inclusive, foi o Sebastião, só que na redublagem da Pequena Sereia. Ele, como o nosso querido Horde, ele também tinha AIDS. Sim. Aí também complicações relacionadas à AIDS, aquela coisa brutal, mas de qualquer forma ele também deixou um legado imenso, Eternizado, Sebastião. eternizado na dublagem.
enfim, nós temos ali todos os outros personagens, né, por exemplo, na Úrsula, nós temos a Zezé Mota. Mota, cantora. Inclusive, ela faz tanto a parte falada, os diálogos, quanto a parte cantada, e ela se sai muito bem. Ou seja, ela é uma Star Talent. Sim. E assim, Star Talent, Ela é uma aquela atriz. coisa de escalar famosos, é algo que feito do jeito certo, funciona. Sim. E ela dá um show com a Úrsula, é incrível. Diferente de Star Talent, ela é uma Star Talent atriz. Sim, Cantora e atriz. isso. É assim que tem que ser, pô. Você escala uma pessoa que tá, ela é uma pessoa famosa ali, ela faz outras coisas, mas ela também tem aquele pezinho já na atuação. Sim. Ela sabe o que tá fazendo. E- É assim que tem que ser. Não e- é pra escalar qualquer famoso e é, achar que vai funcionar. nós vamos Nem ver no sempre próximo. funciona. A gente vai É, a ver no gente próximo vai ver no podcast. próximo episódio que tem com certeza vocês já sabem do que a gente tá falando. Que fez o Garcia Júnior sair da Disney como diretor de dublagem. Exatamente, é só falar que é Enrolados que já sabemos quem é, né. Temos, Enfim, temos o Linguado. o linguado aqui, que é o Patrick de Oliveira, ele também fez outros personagens na Disney, ele fez o Max em A Turma do Pateta, Simba, Simba, o Simba criança, criança, e o Cid no Toy Story. Garoto programático. isso. Ele Então, era mais. Ele atuava mais como criança. Ele faz personagem com voz fina. isso, é que ele inclusive ele era criança, combinava, né. Ele basicamente, todos os trabalhos dele são personagens crianças. Ou personagem com voz fina. Uhum. Aí pro Rei Tritão temos o veterano Luiz Mota. Sim, Infelizmente já é falecido. também Era mais conhecido outro como. Ele era mais radialista, mas também atuava como dublagem em algumas horas vagas. sim, outro assim, mas é outro grande nome ali que deixou um baita legado. Sim, Ele foi o Bagheera no Mowgli. sim. A primeira versão do Bagheera. A versão original, aquele Bagheera com aquela voz maravilhosa. Sim. Então, ele também, olha só, ele fez o Feliz em Branca de Neve, na segunda dublagem, que é a dublagem que a gente conhece dos anos 60, E a primeira dublagem da Branca de Neve se perdeu. se perdeu há muito tempo, aí eles tiveram que redublar para relançar no cinema na época. Enfim, ele fez o Gepeto, enfim, ele tem uma grande currículo na Disney. Sim. Seguindo aqui nós temos o Sabidão, que é o nosso Mário Monjardim, É mais conhecido pelo Salsicha do Scooby-Doo. e o Pernalonga. Sim. E uma coisa que eu adoro no Mário Monjardim é aquele assinatura dele na dublagem. É porque ele não muda o tom de voz. E não só isso, é assim, meio que os trejeitos dele vão ali. Uhum. Você percebe que sempre que o personagem dele surpreende, ele fala: "Ô diabo". É. E aí, também, quando ele tá explicando alguma coisa: "Ah, compreendeu você, meu filho?". Eu adoro isso. E usa Ele é mais o muito sotaque de cara do campo. então, eu adoro isso. Ele era muito divertido. Infelizmente, faleceu no ano passado devido a um AVC, infelizmente. Que a gente não teve Sim. o prazer de conhecê-lo. Não tivemos, infelizmente. Quem sabe no futuro a gente convide algum dublador Exato. para falar com a gente, né, quem sabe no futuro, mas, enfim, vamos ver. Enfim, nós temos aqui uma série de outros dubladores, mais um destaque aqui é o do chefe de cozinha, né, do chefe Louis, Que é o Telmo de Avelar. Telmo de Avelar, que fazia as traduções das dublagens. Sim. Ele traduzia, dirigia, também é outro nome importantíssimo na dublagem brasileira. Muita gente acha que o dublador só dubla. Não, o dublador também faz direção de dublagem, traduz as falas de inglês para português, traduz as músicas. Uhum, Ou seja, o dublador não é só dublar, não é um trabalho fácil. sim, Aí é referente a outros dubladores, são personagens menores, tipo a Carlota, dublado pela Estelita Bell, o Pedro e isso, o Pedro e Juca, que são as duas Moreias da Úrsula, que são nome, não é Pedro e Juca em inglês,
Aqui é uma adaptação. Isso, no original são Flotsam e Jetsam. Aqui trazendo pra Pedro e Juca. É dublado por Rodney Gomes. Então, são todos atores que também, infelizmente, já nos deixaram, que, mais uma vez, deixaram a sua marca aqui nesse filme, O né. Grimsley é dublado pelo Dario de Lourenço. Também outro que também já não está mais entre nós, enfim. E mais uma coisa aqui sobre a dublagem, nós temos outro aspecto a destacar, que nós temos vozes diferentes, como costuma acontecer em filmes da Disney, vozes diferentes para a versão cantada e para a versão falada. Os diálogos são uma pessoa, as canções são outra. Aqui até que isso não aconteceu muito, na verdade. Aqui, se você for ver, a Úrsula é sempre a voz da Zezé Mota, Sebastião também, nas canções também é o André Filho, só que a Ariel, ela tem 2 dubladoras diferentes. Nos diálogos é a Marisa Leal, que já falamos, Sim. e nas canções nós tivemos aqui 2 versões, na verdade, 2 versões diferentes. A primeira dublagem de 89, que saiu nos cinemas, e a segunda dublagem de 97, que saiu no VHS, nos DVDs, enfim, toda a mídia que a gente conhece hoje. E a dublagem, assim, a dubladora que fez as canções na primeira versão foi a Gabriela Ferreira, ela que canta Parte do Seu Mundo. Na segunda versão é a Chiara Sasso. A Chiara Sasso, ela também atua bastante com musicais, ela fez outros filmes da Disney, inclusive, E ainda, e e ainda que hã. era Sass, quando fez a canção, ela tava com problema nas cordas vocais ainda. Ela comentou isso, ela estava com problema ali, ela estava meio resfriada, né, Sim. E estava com a o garganta ruim, aí ela falou: "Olha, eu fui eu peguei ali o mel, própolis, não sei o quê, eu dei um jeito". Marcelo Coutinho ficou desesperado. Era o diretor musical, ainda, ele ainda continuou como diretor musical de vários filmes da Disney. Marcelo Coutinho. Uhum. Aí você ouve Parte do Seu Mundo na versão em português e pergunta: "Tem certeza? Isso é uma voz de alguém que está gripada?". Nossa. Se ela achou que estava ruim, quem é nós para criticar? É, assim, não que ela tenha achado ruim, mas, Sim, ela certamente teve essa dificuldade, né, esse empecilho. Mas, de novo, ficou uma coisa nem dá pra perceber, é uma coisa maravilhosa. sim. Então, eh, e é isso, né. Então, é isso. Nossa dublagem, inclusive, vale ressaltar isso, porque, como eu mencionei, foram 2 versões. O filme ele foi, a princípio, teoricamente, oficialmente é o que se diz, que foi, assim, teve a dublagem original em 89 e teve uma redublagem em 97, mas que foi apenas parcial, foram só as músicas. Continua mesmo as vozes. Isso. Inclusive, essa redublagem, como eu mencionei, foi o último trabalho do filho, como Sebastião, cantando Aqui no Mar. E Beija a Moça. Também. Assim, eu já li alguns fãs comentando que eles mudaram os diálogos também, mas isso aí eu não posso confirmar. A É. princípio, eles só redublaram as músicas, o diálogo é o mesmo. Então, mas é isso aí, alguns pequenos detalhes sobre a dublagem, né. A gente vai falar bastante de dublagem aqui. Nossa querida dublagem brasileira. Melhor do mundo. Sim, Então, sem e não sarcasticamente, sim, falando sério. sério mesmo. É maravilhosa. Então é isso, galera. Chegamos aqui à conclusão do nosso primeiro episódio, do nosso piloto. Nosso primeiro, Esperamos que seja o primeiro de muitos, né. nosso primeiro podcast referente a esse filme maravilhoso que mudou a história das animações, principalmente da Disney, que basicamente deu aquela motivação para os animadores. Que inaugurou uma nova era de ouro na Disney. Sim, É algo que inclusive o próprio pessoal da Disney fala: "Olha, a partir daquele momento ali dos anos 90, falou: "Ó, aqui nós temos uma nova era de ouro. sim, Nós temos aqui, assim, o brilho voltando". sim.
Sim, É algo que se estendeu por pelo menos uma década. por causa da Grandes sucessos de bilheteria, grandes sucessos de crítica, grandes blockbusters. blockbusters, trilhas sonoras memoráveis. A gente vai falar bastante sobre esses filmes, até porque eu não sei você, mas a minha era preferida da Disney é essa aqui. E Eu ta não é só porque é da minha infância, não é só porque eu sou uma criança dos anos 90, não. É porque é boa mesmo. e também é a minha favorita também, mas o meu filme favorito não está na era dos anos 90. É um Porém, pouquinho posterior. posterior. Porém, como diferente de você, eu sou uma criança dos anos 2000. Eu fui uma criança dos anos 2000, mas eu peguei todos os filmes da era dos anos 90. Uhum. E, cara, mesmo já existindo 3D na minha infância, eu ainda preferia o 2D. Eu gostava mais do 2D, que eu achava mais diferente, tinha mais um carinho, uma coisa que você prestava mais atenção, você tava falar, nossa, é sensacional, aquele show de cores, aquela precisão com a animação, os efeitos, com as expressões faciais. Por isso que eu amava e ainda prefiro animações 2D do que o 3D. Mas minha animação favorita da Disney é 3D, por causa de alguns quesitos pessoais. Isso, e esse vai ser o tema do nosso próximo episódio. Exato. Seria, E em, seria Enrolados, lançado em 2010. é isso aí. Então é isso, nós ficamos por aqui e esperamos que vocês tenham gostado. A gente ainda está começando, a gente ainda está meio que ajustando os Aprendendo. detalhes ali, aprendendo, estruturando aqui o programa, mas enfim, eu acho que já deu para bater um papo bem bacana ali, Uma, con- discutir alguns aspectos bem interessantes, né. uma conversa bem agregadora. Sim, é isso que a gente quer, é que nós não somos profissionais da animação, não somos cartunistas, nada, nós somos 2 fãs. Dois fãs de animações com mais de 20 anos na cara. E nós queremos falar com pessoas que também sejam fãs como nós. Sim, você pode até não gostar de Pequena Sereia, respeitamos a sua opinião. Você pode colocar. Você está vendo esse podcast pelo YouTube, você pode deixar nos comentários se você gosta ou não do Pequena Sereia. Coloca nos comentários também Isso, como foi sua primeira lembrança, como se conheceu a Pequena Sereia. É, o que você gosta do filme, o que você não gosta do filme, o que se mudaria, o que você não mudaria, como seria a sua versão. Deixa nos comentários, a gente vai ler com bastante carinho. No YouTube isso. também, não esqueça de se inscrever no canal, porque esse podcast também está disponível no YouTube, futuramente no Spotify, certo, Ricardo? Certo, vamos trabalhar para que esse primeiro episódio também já saia ali. Sim, deixa o seu like no seção do YouTube, se inscreva no canal e os vídeos vão ser lançados provavelmente toda sexta-feira. Pode até atrasar um pouquinho, mas a nossa data prevista é toda sexta-feira, um podcast lançado para vocês ouvirem. Isso, nós vamos ver, nós vamos adequar ali o ritmo, mas, assim, os nossos lançamentos serão em sextas-feiras. Sim, só para encerrarmos, todo encerramento a gente fala a nossa experiência, como a gente conheceu esse filme antes de encerrar. Ricardo, como você conheceu esse filme? Bom, olha, por incrível que pareça, por mais que seja um filme meio que da minha época, eu não conhecia ele muito bem quando eu era pequeno. Uhum, É, assim, porque quando eu era pequeno, a gente não tinha, streaming, não tinha YouTube, não tinha essas coisas nada, né. sim. Pra assistir a um filme, ou a gente tinha que ter em VHS, ou sei lá, assistir no cinema, ou pegar a sorte de assistir ele na TV, né. Uhum, Então aí os filmes que eu conhecia mesmo eram os que eu tinha em VHS. Eu sim. não frequentava muito locadoras, era algo meio, assim, fora da minha realidade. Uhum. Mas, enfim, A Pequena Sereia eu vi pela primeira vez, foi numa atividade na escola, na segunda série. Eu vi uma vez, aí o filme Paixão. ficou meio perdido pra mim, Uhum. durante um tempasso. Eu só fui revisitar ele bem depois de crescido já. Aí depois foi aquela paixão. Isso, porque, assim, eu praticamente conheci o filme, né. Sim. Assim, eu supostamente eu já tinha assistido, mas,
era como se eu visse pela primeira vez, pô, 20 anos depois. Sim, Então, mas, pô, cada aspecto do filme, as coisas que a gente comentou aqui, e muitas outras, foi um negócio que, com perdão pelo trocadilho, foi um negócio que me fisgou. É assim, sim, foi um negócio que realmente, assim, me atraiu muito. É aque assim, é aquela coisa dessa era da renascença da Disney. Eu claro. conheço muitos filmes da renascença já desde a infância, e esse filme, assim, ele brilha junto com os outros. Sim, E, assim, acho que foi até legal eu meio que revisitar esse filme depois de grande, sim, que aí eu vi com os olhos ali já de uma audiência já de um adulto, né. sim. Prestei atenção nas nuances ali, roteiro, expressões faciais, tudo aquilo que a Making gente off, comentou, making off, trilha sonora, enfim, eu peguei aqui em Blu-ray e fui assistindo tudo. sim, E aí é aquela coisa sensacional, inclusive, eu reassisti esse filme algumas vezes pra gente fazer aqui esse episódio, né. sim. Eh, e é incrível, é um filme que a gente não enjoa de assistir, não cansa. Não cansa. Eu assisti 3, 4 vezes e podia assistir outras 3. Sim. Eu Eh, eu diga. conheci o filme através de uma quando era criança, através daqueles DVDs pirata que quando aqueles cara vendia 4 filmes da Disney em um DVD só. E eu lembro que veio Pequena Sereia, Oliver e Sua Turma, As Peripécias do Gatinho Detetive e Aristogatas. Veio 4 filmes nesse DVD. E a Princesa Sereia acho que era o segundo ou o primeiro da coleção. Aí quando eu vi, foi. Nossa, que filme maravilhoso. Maravilhoso. Mas o DVD não travou não, né? No começo, todos rodaram, deu pra assistir todos completinho, mas depois, como era DVD, riscava e travava. Mas depois, quando você é adulto, veio os streaming, veio, É, veio nosso querido a Steam Verde. Aí a gente podia reassistir, assistir quando quiser. Também eu tinha a Disney Channel, e quando eu tinha a oportunidade desse filme passar no Disney Channel, eu assistia. uhum. E, Ainda bem que você também não pegou a era do VHS, que felizmente, aí se você visse uma fita VHS travando ali, enrolando tudo, nossa, triste. triste demais. E é aquela coisa, você tem que levar para assistência depois. Sim. Então, é Mas isso. é isso, é assim, esse é o nosso histórico com o filme, né. É Sim. assim, pra A gente mim deixa, pelo menos a gente sempre diga. deixa pro final, esse histórico. Pois é. Pra mim não é um histórico muito longo, mas é bastante significativo. Sim, Sei lá, eu já virei fãzão ali da franquia. Já tô comprando um monte de coisa, inclusive eu gostaria de aproveitar aqui, antes de encerrarmos, deixar uma recomendação. claro. Deixar aqui a recomendação, que agora tem, a Disney lançou esse ano o script do filme, em inglês, The Little Mermaid: The Full Film Script, que é um livro em capa dura, edição de luxo, que tem todo o script aqui, todos os diálogos Sim. e mais uma tonelada de conteúdo do making of. Muita coisa, muito do estudo que a gente fez aqui, saiu daqui também. O link para vocês quiserem comprar, galera, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? É na Amazon, né, Ricardo? Isso, link da Amazon, ele tá custando agora um pouquinho mais de R$ 100. É um preço que eu acho justo, Vale a pena. considerando que é realmente um livro, assim, é um livro fantástico. Ele é em É um livro inglês? em inglês, e ele é, assim, ele é bastante ilustrado, ele tem muitos esboços, muitos textos explicativos ali do making of, é uma coisa fantástica. Sim. Em inglês, quem sabe no futuro eles traduzam em português. Mas vale a pena, vale muito a pena, não só para fãs da Pequena Sereia, mas para fãs de animação em geral. Exato. Nós vamos deixar o link aqui e, enfim, é uma recomendação bem interessante. De resto, eu também, assim, não poderia deixar de falar, comprem em DVD, comprem em Blu-ray, Camisetas. comprem em CD, comprem tudo que vocês acharem pela frente, porque esse filme é maravilhoso.
É maravilhoso com M maiúsculo. Exatamente. Então nós ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite, galera. Até mais. Boa noite. Até o próximo podcast. Até mais.